pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, professora de literatura da Verbo Enem, e vamos a uma dica, e ela é sobre literatura. Vamos discutir um pouquinho a definição de literatura, e para isso eu trago duas imagens. Alguém pode até estar se perguntando, mas por que duas imagens se a gente vai trabalhar com o texto, né, o literário? Para que a gente possa pensar um pouquinho sobre esse conceito, vamos partir de outras manifestações artísticas. As artes plásticas e a música, assim como a literatura, são meios de expressão. E uma vez que eu vivencio um determinado momento histórico, eu preciso procurar um meio para externar aquilo que eu vivencio. A literatura é um desses meios, assim como os que a gente observa nessas imagens. Portanto, como eu já havia dito anteriormente, a literatura é uma forma de arte. E uma vez considerada uma forma de arte, ela representa sensações e questões pessoais da humanidade. Elas podem ser tratadas através de uma música, mas também através de um texto literário. É a literatura, portanto, que vai permitir que o seu leitor reflita sobre questões sociais, sobre o seu tempo e relacione os seus sentimentos com o externo. Isso é fundamental até para a questão do entendimento, para a discussão e também para a resolução pessoal. A literatura dá conta de todos esses âmbitos. Eu trago uma citação para que a gente possa ainda pensar um pouquinho sobre o que seria a literatura, do crítico literário e do poeta Pound, que diz o seguinte, acompanhem comigo por favor: literatura é a linguagem carregada de significado. Grande literatura é simplesmente a linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. O que seria carregada de significado até o máximo grau possível? Primeiramente, vamos entender o que seria significado. Pensem da seguinte forma como o Fernando Saussure determinou. Vamos partir desse conceito. Significante como a palavra e o significado como o conceito. Uma vez que eu conheça qual é a nomenclatura, qual é a palavra, a questão do significado ele pode variar de acordo com o contexto, não é assim? Logo, a literatura, ela trabalha artisticamente com a linguagem e vai fazer o uso desses significados da forma mais rica possível. É isso que o literário busca através de recursos como figuras de linguagem, que é um conceito e um conhecimento fundamental para vocês que estão se preparando para o Enem. Figuras de linguagem é fundamental para a questão desenvolvida dentro da área de códigos e linguagens. Uma vez que a literatura é a representação do fato, da história, eu trago para vocês como a organização da literatura se dá em relação a estudo. Aqui eu tenho uma linha do tempo. Para nós, quando se fala em literatura brasileira, como vocês podem acompanhar, ela vai começar em 1500, mas é fundamental que a gente saiba que não é o primeiro movimento literário. Nós temos influências anteriores que ajudam a construir essa literatura nacional, que vão datar da Idade Média, a questão do trovadorismo, humanismo, classicismo, que são tendências que vão influenciar a produção da literatura brasileira. É importante dizer que a primeira escola literária que nós temos aqui, o quinhentismo, ou literatura de informação, vocês podem escolher a nomenclatura que preferirem, ela não tem um caráter ela não tem caráter efetivo de produção literária, uma vez que são textos voltados para a informação, ou seja, cartas relatando como era o Brasil, como foi a viagem, né, dos portugueses até a terra recém-descoberta. Então ela tem um caráter mais informativo. Conforme for o andamento de 1500 até ali 1922 com a escola de arte moderna, no caso o modernismo, nós vamos ter a definição de algumas tendências bem importantes. E aí as escolas vão cada vez mais adquirindo projetos únicos, projetos com um cunho comum e cada vez mais com o identitário nacional. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais dessa relação entre história, literatura, como a literatura é apresentada no Enem, como as questões são cobradas envolvendo esses conhecimentos, saber um pouquinho sobre o autor de cada um desses momentos, não deixem de vir para a Verbo Enem, para que a gente possa exercitar algumas questões, para que a gente possa entender com mais clareza outras.